Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Ministério, eu sou historiadora, mestra em artes, faço parte do programa educativo da Casa Fiat de Cultura. Sou uma mulher branca, cabelos curtos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta com o logotipo da Casa Fiat de Cultura. Temos hoje a nossa companhia aí também nesse segundo episódio do nosso intérprete de Libras, o Ziel, né? Também é um homem. Eu falei branco, gente, mas desculpa, no primeiro episódio. Ele se considera pardo, né? Acho importante a gente colocar essas questões, principalmente numa descrição. Né? Ele tem cabelos curtos e barba curta preta também, está com um fundo neutro, um fundo de parede. Né? O meu fundo aqui é o meu quarto, onde tem uns painéis atrás. E hoje nós vamos começar o segundo episódio, né, do curso de formação de professores Artes Visuais e Educação das Relações Étnico-Raciais, Desconstruindo Estereótipos, dentro aí das nossas atividades voltadas para o mês de novembro, onde essas discussões sobre essas questões raciais, sobre as relações étnico-raciais são discutidas, apesar de que essas discussões têm que ser colocadas não só em novembro, né, principalmente nas escolas. É um assunto que a gente tem que estar o tempo inteiro falando, discutindo, refletindo, não só no mês de novembro, né? A gente tem que estar sempre aí pautada e preocupada com esse compromisso com uma educação antirracista, e a escola é um lugar muito potente para essas reflexões, não só as escolas, mas os espaços de educação não formal também, que é o caso da Casa Fiat de Cultura, por exemplo, né? Então, centros culturais, museus, né, são espaços que também precisam considerar essas questões, né? A gente precisa colocar esses assuntos nas nossas ações, nas nossas propostas de mediação, né? Então, hoje, continuando aí o nosso primeiro episódio, esse segundo episódio vai tratar realmente das imagens que contrapõem as imagens pejorativas e estereotipadas que nós vimos no primeiro episódio. Então, acho que o centro dessa formação é justamente esse segundo bloco, porque nós vamos ver como que representações também, essas representações positivas, que valorizam as culturas negras, né, que trazem as populações negras, não mais como objetos, mas como sujeitos, como protagonistas, né, artistas negros. A questão da autoria é muito importante também, porque nós vemos assim, livros de história da arte, vou falar um pouquinho no final nas referências bibliográficas, quase não aparecem esses artistas negros, as mulheres negras artistas, então, só a gente vê na pesquisa que eu desenvolvi na dissertação de mestrado, na arte contemporânea, que a gente começa a ver surgimento, não, porque esses artistas sempre existiram, né? Só que eles foram invisibilizados. Mas a gente vê esse protagonismo dos artistas negros, das mulheres negras, aparecendo muito, principalmente na produção de arte contemporânea, né? Então, os principais pontos que eu acho que a gente deve abordar para trabalhar essas imagens com os meninos, com os alunos, com o público visitante que seja, né, é justamente desconstruir aquelas primeiras imagens do que nós mostramos no primeiro bloco, que são imagens em que as populações negras geralmente aparecem só ligadas à questão da escravidão, né, naquelas posições de humilhação, de castigo. Eles aparecem só em cenas de trabalho braçal, por exemplo, né, as mulheres negras objetificadas, sensualizadas. Então, nesse segundo bloco, nós vamos começar a desconstruir essas imagens pejorativas, e existem muitas, né, muitas mesmo. Eu fiz um levantamento na dissertação de mestrado. Esses artistas sempre existiram, né, desde o período colonial. Na verdade, no período colonial, a produção artística brasileira é toda pautada nessa mão de obra, nos artífices, nos artistas negros, ou mestiços, né, ou é chamada de produção mestiça, ou dos artistas pardos, né? Então, a gente tem aí famosíssimos, como o próprio Aleijadinho, por exemplo, Mestre Valentim, né? Na Bahia nós temos uma infinidade de artistas negros, em São Paulo, né, o Tebas. Então, eles sempre existiram. A questão é que eles realmente foram sendo invisibilizados, né? No século XIX também, que nós comentamos sobre a Academia Imperial de Belas Artes, vários artistas negros também, como produção
sofisticada, primorosa, ganharam bolsas, mas eles, quando é um ambiente extremamente excludente e racista, né, esses ambientes de ensino formal de arte, então a gente vê que os que se sobressaíram acabaram sendo os artistas brancos, né, então, mas a gente vai ver que, eu vou comentar sobre um livro no final também, que essa produção ela sempre existiu e é uma produção fundamental, né, a produção dos artistas negros no Brasil. Então, dos nossos objetivos, trabalhando essas imagens por esse outro viés, é justamente superar essas representações colonialistas e racistas que nós vimos no primeiro bloco, né? Trabalhar narrativas que tratam as histórias, as memórias, as identidades negras de forma afirmativa, né? Trazendo aí a força da influência, né, da participação da cultura afro-brasileira, no que a gente entende até como cultura brasileira, né? Então, se nas teorias racistas do século XIX, as elites brancas e os pseudocientistas achavam que os grupos negros africanos não tinham história, né, não tinham cultura, a cultura era menosprezada, era proibida até, né, era perseguida, no Brasil, né, das memórias, só porque, pela tradição oral, que as memórias são transmitidas. Então, nós vamos ver que muito pelo contrário, né, as histórias são riquíssimas, as memórias são riquíssimas, a questão da ancestralidade, né, as identidades negras que inclusive, compõem a nossa cultura brasileira, né, pauta toda a nossa cultura brasileira. Então, é interessantíssimo, vários artistas hoje trabalham na arte contemporânea, questão de ancestralidade, da religiosidade, né? Desconstruir esses estereótipos, lógico, que é o foco dessa formação, apesar dela ser assim, muito rápida, mas a partir daqui, eu acho que depois os professores e os mediadores podem trabalhar com outras obras, né? Então, essas visões discriminatórias, elas vão sendo desconstruídas, porque uma imagem, ela tem muito poder, né, gente? A obra de arte, ela não só reflete um contexto, ou uma sociedade, ou uma época, mas ela também age sobre as pessoas que têm contatos com essa obra, né? Então, imagina, de tanto ver só uma representação estereotipada, negativa, isso vai acabando influenciando, e isso ajuda na construção do racismo, do pensamento racista, né? Então, desconstruir esses estereótipos que vêm aí dos livros didáticos de história, que a gente já falou no primeiro bloco, assim, indiscriminadamente, sem nenhuma reflexão, só como uma ilustração, né? Então, apontar o protagonismo né, do negro, figurando essas cenas e temas positivos. Muitos negros, geralmente nas imagens do século XIX, aparecem assim, como coadjuvantes, no cantinho da composição, lá atrás, só carregando alguma coisa, né, como se fossem passivos. Né? Então, não, agora nós vamos trabalhar com outra perspectiva, né, com outras imagens. Reconhecer a presença e a autoria negras nas artes visuais, como eu já falei para vocês. Eu até deixei nas referências bibliográficas a minha dissertação, que eu fiz um levantamento enorme a partir de algumas obras fundamentais de nomes, né, de artistas negros de todos os períodos da história do Brasil. Reforçar a riqueza das tradições africanas e as manifestações culturais afro-brasileiras, né, que, inclusive, é um ponto que a Lei 10.639 exige que seja ensinado nas escolas, né, não só as manifestações culturais afro-brasileiras, mas do ponto de vista positivo dessa presença negra no Brasil, né? E representar os negros como sujeitos, e não mais como objetos. E agora eles mesmos se autorrepresentam, né? Então a gente vai ver a diferença de quando um artista negro passa a se autorrepresentar e não um outro que tem uma visão europeia, colonialista, o representando enquanto um objeto. Então, isso muda todos os paradigmas, e aí é muito importante porque envolve autoestima, né, envolve essa valorização das culturas africanas e afro-brasileiras. Então, quando a gente já começa a ver uma imagem dessa, por exemplo, né, muda tudo. Se a gente pensar como que as populações negras eram representadas lá no bloco 1, né, lá aquela imagem do Debré, poxa, agora o Wilson Tibério, ele é um artista ainda do período moderno, né, do período modernista no Brasil, que em São Paulo, na década de 40, já era reconhecido, né? Então,
os artistas brancos modernistas ainda continuaram representando os negros de uma forma ainda estereotipada, apesar de reconhecer a importância, né, da cultura africana na formação da cultura brasileira, mas ainda de forma estereotipada, ainda os brancos falando pelos artistas negros. Então, o Wilson Tibério é um artista central. Gostaria até de agradecer a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, né, lá da UFRGS de Porto Alegre, por ter cedido a imagem, faz parte do acervo. Muito obrigada, né, porque o Wilson Tibério, gente, ele é de Porto Alegre, né, então, depois da morte dele na França, o irmão conseguiu trazer algumas obras para o Brasil, conseguiu reunir, né, essa obra fabulosa do Wilson Tibério, e hoje algumas obras se encontram lá no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, a obra é o seguinte, né, do lado esquerdo, nós temos uma pintura inacabada, uma tela inacabada, num cavalete, de uma mulher, né, de um nu clássico feminino, né, que assim, nessas escolas de belas artes, nessas academias, todo artista tinha que saber fazer esse nu, né, esse nu feminino, clássico. Cavalete já indica que é uma pintura, que é um ambiente de arte mais erudito, né? Então, à esquerda, nós temos essa obra que está inacabada no cavalete, e à direita, ocupando assim, quase que 50% do quadro, no primeiro plano, nós temos o Wilson Tibério, que é o próprio artista. A obra é um autorretrato, ele é um pintor, então ele se retrata como um pintor, né? Na mão direita, nós vemos um pincel, usa um jaleco muito típico de pintores na época, né? Para não sujar a roupa, e ele olha para nós, né? Ele tem um olhar, uma posição altiva, né? Uma posição extremamente digna, olhando, ele fita o observador assim com um olhar, eu sou um pintor, né? Eu sou um pintor, inclusive erudito. Ele passou pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, então ele teve uma formação formal de arte, né? Então agora ele se autorretrata, né? Então, não é mais como ele gostaria de ser retratado pelos outros, pelo olhar do outro, pelo olhar do europeu. Agora, ele mesmo se retrata. É como se fosse aquele filme Cinco Vezes Favela, né? Do Cacá Diegues, que depois teve uma outra versão, agora por nós mesmos, né? Então, isso envolve o protagonismo desses artistas, eles mesmos se retratam, não está sendo mais retratado pelo outro. Então, esse olhar dele para o observador é muito, muito imponente, né? Agora, é como ele quer ser retratado e não como os outros gostariam de retratar. Então, e essa coisa do olhar para o espectador dessa forma traz toda a questão da subjetividade, né? Que foi também subtraída aí durante a história do Brasil. Então, essa obra, o Wilson Tibério, ele teve uma importância fundamental, não só nas artes visuais, mas também na política. Ele também era um militante, ele era ativista. Ele, na década de 40, no Rio de Janeiro, ele faz uma exposição em Petrópolis, que faz muito sucesso, e ele ganha uma bolsa para estudar na França. Então, ele vai, no fim da década de 40, para a França, e logo já expõe em vários espaços, em várias galerias. Em 51, ele expõe uma exposição junto com o Pablo Picasso, inclusive. Então, ele entra para o mercado de arte mesmo, ele entra para o sistema internacional de arte mesmo, e ele vai para alguns países da África, ali na década de 50, 60. Então, ele vai para o Senegal, ele vai para o Benin, ele vai para a Costa do Marfim, e ele se envolve ali com os problemas que alguns países da África estavam vivendo na época, que são os processos de independência, né? Então, no Senegal, o Wilson Tibério, inclusive, tem um problema lá, ele vai defender um rapaz negro de uma opressão, de um policial branco. Então, ele é muito ativo nas questões raciais na Europa e na África, em um período em que a África estava muito conturbada, passando por esses processos aí de independência, né, década de 60, 70. Então, ele se envolve politicamente e artisticamente com essas questões raciais, né? A paleta dele é muito interessante, né? São tons sobre tons, verdes, marrons, beges,
ele tem um estilo, assim, a gente pode perceber que a forma não é muito bem delineada, né? São manchas, assim, que envolvem, que definem, né, as formas dele. Então, ele está se autorretratando como um pintor, está se afirmando enquanto um pintor negro, reconhecido no mercado internacional, inclusive, e demonstrando, inclusive, que tem formação erudita, né, formação acadêmica, e se posicionando enquanto tal, né? Então, essa obra é muito forte, ele é um artista sensacional, pouco conhecido, né? Ele morre na França em 2005, mas ele deixou uma obra extensa, e antes dele ir para a França, ele, aqui no Brasil, ele começou a pintar aspectos da cultura afro-brasileira. Então, ele tem muitas obras dele com cenas de candomblé, por exemplo, com cenas de capoeira, de samba, né? Então, espaços de socialidade da população negra. Então, ele realmente tem uma obra muito rica, e então indico aqui, para quem quiser se aprofundar, talvez, né? É um artista muito significativo, porque aqui nós unimos tema e autoria, né? Então, a autoria negra e o tema negro, os dois temas estão condensados dentro dessa obra, então ela é muito forte. Bom, eu vou passar agora para uma outra, gente, que já em relação à questão das mulheres negras, que a gente viu um pouco lá no primeiro episódio do de Cavalcante, como que, através dessa obra que chama Mural das Heroínas Negras, a mulher negra ela passa a ser representada de uma forma totalmente diferente. Né? Aqui essa obra é da Isabel Lofgren e Patrícia Gouveia, são duas artistas do Rio de Janeiro, que inclusive eu também trabalhei com essa obra na minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um material educativo, e essa obra é uma das obras que, enfim, eu trago, assim, de muitas possibilidades de atividades dentro de sala de aula. Eu achei essa obra muito interessante, porque mural, né, já tem uma linguagem meio escolar mesmo. Mural, o que é o mural, né? Mural é um lugar que a gente quer colocar coisas que a gente não quer esquecer, né? Então, essa obra, ela é uma instalação, ela é composta, aqui é só um recorte, mas ela é composta por esses quadrinhos, de 22 mulheres negras, né? Então, aqui eu trouxe só um pouco, porque não coube tudo, mas a obra original está no site, inclusive, né? Esse site aí, mãepreta.net. Inclusive, tem um pôster para baixar lá, se vocês quiserem imprimir, levar para a escola, né? E é muito interessante, porque ela é uma instalação, ela é uma obra aberta. Ela começou, da primeira versão dela de 2016, mas depois teve uma outra versão em 2018, e ela é aberta, tanto que a gente pode ver bem no centro, por exemplo, a Marielle Franco, né? Então, as artistas, elas estão sempre abertas para trazer cada vez mais novas heroínas negras para esse panteão, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, mulheres negras que se destacaram durante a história do Brasil em várias áreas. Por exemplo, na academia, na universidade, nós temos aqui a Beatriz Nascimento, que é essa aqui, né? Aqui, que foi uma historiadora muito atuante no movimento negro, principalmente na década de 70, fez parte, inclusive, da turma que trouxe a ideia de um pensamento crítico ligado às questões sociais em novembro, e não no dia 13 de maio, né? Porque 13 de maio é aquela coisa da Lei Áurea, então, não. Decidiram, né, também que fosse pelo dia 20 de novembro, em função do Zumbi dos Palmares, e a Sandra Nascimento, historiadora, ela estudou muito essa questão dos quilombos, de uma forma mais ampliada. Temos aqui também, por exemplo, Lélia Gonçalves, né, que é fundamental, uma das maiores pensadoras do Brasil, antropóloga, escritora, envolvida também com as questões do movimento negro, desconstruindo todo esse discurso, essas narrativas pejorativas e racistas que foram sendo elaborados aí durante toda a história do Brasil. Então, temos aqui, só aqui temos as duas acadêmicas. Aí temos na política, por exemplo, Marielle Franco, né, que todo mundo conhece, que está aqui bem no centro da composição. Mas também temos, por exemplo, aqui a está muito pequena, gente, desculpa, Luísa Helena de Barros, né? Temos Luísa Maim, né? Que
se envolveu com revoltas lá em Salvador, dos malês, que seria a mãe do famoso abolicionista Luiz Gama. Temos na música, por exemplo, Clementina de Jesus, né, uma das maiores sambistas aí, alguns historiadores consideram ela um elo, né, entre tradições mesmo africanas, que foram sendo inseridas aí dentro dos sambas de roda, Juvelina Pérola Negra. Então, gente, assim, é um mural mesmo. A técnica é muito interessante, porque é um papel fotográfico sobre madeira, e aí dentro da galeria fica essa instalação enorme com essas 22 mulheres, e embaixo tem uma biografia de cada uma, em que as pessoas podem tirar e levar. Eu mesmo, no dia que eu fui na exposição das artistas em São Paulo, eu peguei um papel de cada uma, falando quem elas foram, atuaram como, por que elas são importantes, né? Então, e ainda na frente, tem um mural na parede, tem esses papéis que você pode destacar e levar para casa com a informação de todas essas mulheres, e ainda na frente tem uma mesa com uma biblioteca só com obras de artistas, de escritoras negras, de artistas negros. Então, você senta nessa mesa, tem uma biblioteca gigantesca, só com obras de escritoras negras, a instalação atrás. Então, assim, é muito legal. Em São Paulo, teve uma performance de abertura da exposição que aconteceu nessa instalação. Então, eu acho muito interessante, né? Essa obra é muito potente, pedagogicamente falando, que você pode brincar e recortar, você pode fazer um jogo de memória, né? Por exemplo, quem tirou duas Marielle Franco ganha, e aí alguém lê quem foi Marielle Franco. Ou você pode mesmo pôr o pôster na sala, né? E, por exemplo, perguntar para cada um, já que a obra é aberta, ou seja, ela está aberta sempre a receber novas heroínas negras, para cada pessoa, quem inseriria, né? Quem vai ser, por exemplo, a mãe, né? A sua mãe é negra, ela é guerreira, então vamos inserir, né? Então pode ter uma pergunta ativadora assim: qual mulher negra você acrescentaria nesse mural, né? Que é significativa para a sua vida, na sua vida. Então é uma obra assim, tem múltiplas possibilidades e que realmente assim acaba com aquela representação da mulher negra mulata que está sempre em rodas de samba seminuas ou em espaços de prostituição, né? Aqui não, aqui elas já são tratadas de outra forma, muito diferente. E é muito interessante, gente, essa obra da Isabel e da Patrícia foi inspirada nesse livro aqui, ó, que chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da escritora, que também é negra, Jaride Arraes. Então, que vocês também podem fazer uma relação, né? Cordel super interessante para trabalhar em sala de aula. Tem um cordel aqui sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Uma escritora super bacana, do Quarto de Despejo. Então, vocês podem trabalhar, às vezes, imagem com texto, né? Os cordéis, identificando cada uma. Então, essa obra realmente eu acho muito potente, tá bom? Pessoal, eu vou passar agora, já falamos das duas imagens, né, para contrapor aquelas duas do primeiro bloco, mas poderia ter várias outras, né? Hoje nós temos muitas imagens desse tipo, né, evocando a população negra dessa forma, né, num protagonismo, numa força, valorizando, né? Então, eu vou sugerir, para a gente finalizar, algumas leituras e alguns espaços onde vocês também vão poder encontrar referências de material educativo, outras obras para serem trabalhadas. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui 4 obras, né, 2 no primeiro bloco e 2 agora, vocês podem fazer isso na própria sala, né? Vocês podem levar essas obras, faz né, sei lá, um cartão, uma reprodução, leva essas obras em tamanho A4 mesmo, leva essas obras para trabalhar em sala. É importante que as pessoas tenham contato com a obra, vejam as obras, né? E antes de talvez já ir falando sobre as obras, o interessante é perguntar o que eles acham, quais são as suas primeiras impressões em relação à obra, qual seria o assunto que liga todas as obras, por exemplo, né? Como que essas obras dialogam. Então, é muito importante, primeiro, a gente deixar a fruição, né? Deixar as pessoas terem esse contato com a obra, para depois começar a trabalhar realmente o assunto, seja qual for que você escolheu, né? No nosso caso aqui, as questões raciais.
Nas referências bibliográficas, gente, eu trouxe, assim, fundamentais, porque além da gente ter uma leitura, as leituras ajudam, né, na hora de desenvolver essas atividades, desenvolver os projetos. Então, eu acho que, ultimamente, tem leituras aí fundamentais, né? Primeiro de todos que eu trouxe é o Silvio Almeida, né, que tem um livro muito interessante que chama O que é Racismo Estrutural. Tem uma entrevista dele também há pouco tempo no programa Roda Viva, da TV Cultura, que às vezes é mais fácil, né, do que ler, às vezes... Então, tem na internet, se vocês quiserem. É muito interessante, porque vai explicar um pouco o porquê da escola ser ainda um ambiente racista, né, que não está muito comprometido ainda com a luta antirracista. Então, esse livro é muito interessante para a gente entender melhor como que o racismo no Brasil se deu e como que ele funciona e por onde que ele né, por onde que ele vai entrando, se incorporando. E a escola, dentro desse racismo estrutural, é um dos espaços em que nós ainda, infelizmente, percebemos, né, pessoas que não estão muito envolvidas com a lei, né, e com esses assuntos. Essa outra segunda, né, da Shirley, da Vanessa e da Kelly, é muito interessante também, uma edição da UENG, né, da Universidade do Estado de Minas Gerais, que chama Ações Afirmativas e Relações Étnico-Raciais. Então, é um conjunto de textos que traz quais são, como que essas experiências estão acontecendo, né, que apesar da lei ser antiga, né, 17 anos atrás, ainda existem alguns desafios. Então, são textos que trazem experiências em relação a essas ações dentro da educação formal, tá? E no que diz respeito à arte, os artistas, esse livro do Emanuel Araújo é fundamental, chama Mão Afro-Brasileira, Significado da Contribuição Histórica e Artística. Foi um livro uma publicação foi um desdobramento de uma exposição, né, que aconteceu em 1988, na ocasião aí, né, do centenário da abolição. Então, ele traz, assim, uma seleção de artistas, esses artistas coloniais, até ele chega até a década de 80, claro, né? Mas não só, inclusive, nas artes visuais, mas no teatro, na música. O Emanuel Araújo, ele é o fundador, o curador do Museu Afro-Brasil em São Paulo, que também indico o site para vocês, porque tem enfim, eles têm uma pesquisa gigantesca, um acervo gigantesco de artistas negros, de arte africana, e também ações educativas muito interessantes, materiais. Então, indico lá, Emanuel Araújo é fundamental para quem quer estudar arte afro-brasileira, tá? Então, Museu Afro-Brasil em São Paulo. Inclusive, o ideal é visitar pessoalmente, né? Porque é uma instituição sensacional, tá bom? Depois a gente tem o Bandeira e o Lago, né? O Debré e o Brasil, que é uma publicação que traz a obra completa do Debré, com muitas informações, inclusive informações sobre o século XIX, né? Lá na Academia Imperial de Belas Artes. Então, como que essa escola, a primeira escola de arte formal no Brasil, se consolidou. Então, mostra bem como que era um espaço totalmente eurocêntrico, francês. Então, para quem quer entender um pouquinho melhor sobre essa obra dos viajantes, dos artistas estrangeiros que vêm para o Brasil registrar imageticamente, esse livro também é fundamental, principalmente em relação ao Debré. Mas temos obras também, temos livros também do Rugendas, né, do Albert Ecaute. Então, quem quiser pesquisar mais um pouquinho ainda esse período do fim da colônia, início do Império, Debré e Rugendas seriam os dois principais, tá? Esse livro também da Schumacher, ali do Érico Brasil, Mulheres Negras no Brasil, um livro enorme, grossíssimo, que faz assim é sensacional esse livro, gente. Ele faz um apanhado geral de todas as mulheres, todas não, porque é impossível colocar todas, né? Mas é um pouco a ideia das meninas no mural das heroínas negras, né? Então vai trazer histórias, a importância do matriarcado, por exemplo, para algumas comunidades africanas, né? A importância dessas mulheres na transmissão do patrimônio, né? Na transmissão das memórias, muitas mulheres que são justamente responsáveis por transmitir para as novas gerações todo o conhecimento, a história, a memória desses povos, né? Então, é um livro muito bom também.
Roberto Conduru, Arte Afro-Brasileira, ele atualiza o Emanuel Araújo, né? Se o Emanuel Araújo foi até a década de 80, o Roberto Conduru, ele pega alguns artistas coloniais, alguns artistas do século XIX, mas ele chega até a arte contemporânea. Então, ele traz trabalhos nesse livro que só tratam sobre questões raciais e sobre a cultura afro-brasileira. Então, é muito interessante também esse livro. Renata Filinto, gente, é uma artista negra de São Paulo. Eu acho os trabalhos dela sensacionais. Ela também é acadêmica, professora, né, doutora. E esse livrinho, para mim, no mestrado, me ajudou muito. É um livro super bacana, direcionado totalmente para professores. Né? Então, que chama Culturas Africanas e Afro-Brasileiras em Sala de Aula. Saberes para os professores, fazeres para os alunos. Né? Então, ela trata de religiosidade, musicalidade, identidade e artes visuais. Então, às vezes, a gente precisa ter uma leitura, né? Por exemplo, vou fazer um trabalho sobre candomblé, a gente precisa saber, né? A gente precisa ler, a gente precisa estudar para a gente realmente desenvolver essas atividades, e esse livro da Renata é muito interessante, tá? Terezinha Sueli Franz é um livro muito interessante, que já voltado para a questão da mediação, como trabalhar uma imagem de forma crítica. Então, esse livro dela chama Educação para uma Compreensão Crítica da Arte. Ela desenvolve 4 âmbitos que a gente pode explorar de uma imagem. Então, tem um âmbito estético-artístico, onde nós vamos explorar questões ligadas à estética, questões formais, estilísticas, né, a vida do artista, tudo que envolve o universo artístico, né? Depois ela desenvolve o âmbito que chama histórico-antropológico, em que você vai pegar aquela imagem tem alguma referência histórica, né? Ela foi feita em algum período de guerras, né? Então, e antropológica também, ela está ligada a alguma cultura diferente, ela fala de algum povo. Então, aí depois ela traz o âmbito crítico-social, que aí o crítico social, nessas questões raciais, a gente pode puxar milhões de assuntos em relação, e o biográfico, né? O biográfico é você puxar o aluno ou o visitante a trazer experiências da sua própria vida que possam se relacionar com aquela obra. Né? Então, se você tem um pouco de dificuldade em trabalhar uma imagem para além da ilustração, eu indico demais esse livro. E ela, como estudo de caso, ela vai usar a primeira missa no Brasil do artista Vitor Meireles. Tá? Então, é um livro muito didático, muito interessante. Então, para quem não tem muita prática de trabalhar a imagem em sala de aula, eu indico esse livro, tá bom? Pessoal, aqui o Manolo Florentino, só para a gente saber um pouco aquele período, né? Às vezes a pessoa precisa contextualizar um pouco aquele período do Debré, ali, século XIX, no Rio de Janeiro. Esse livro é muito bom, tá? Ele traz detalhes de como que era essa relação das populações negras no Rio de Janeiro, né? Na corte portuguesa, né? O Rio se torna, inclusive, a partir de 1763, a capital do Brasil, da colônia, e depois, com a vinda da família real em 1808, a sede do governo, a sede da corte portuguesa, né, do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Rio de Janeiro, é interessante a gente estudar um pouco como se deu essas relações no Rio. Foi considerado o Rio de Janeiro a maior cidade atlântica negra, né? Então, indico também um pouco mais de história, né, esse livro. Do Renato Gilioli, é sensacional para quem se interessa pela representação negra no modernismo. Vai criticar um pouco essa coisa da Tarsila e de Cavalcante, por exemplo, de trazer essas populações negras, né, assim, ainda um viés um pouco estereotipado, né? O próprio Emanuel Araújo, ele faz uma crítica, né? Ele fala que esse movimento antropofágico da Tarsila, do Oswald, que ele se debruçou muito em beber, né, das influências europeias, e esqueceu um pouco de beber nas africanas também, nas ameríndias também. Então, para o Emanuel Araújo, para outros historiadores, o modernismo brasileiro ele é um pouco incompleto. Ele traz as populações negras como tema, mas não considera ainda da forma que deveria ser as culturas africanas e afro-brasileiras. Né? Inclusive, o Mário de Andrade, ele não gostava muito das manifestações negras urbanas, né? Ele gostava mais das folclóricas, da chula, assim. Então, tem muita controvérsia, né, no nosso modernismo brasileiro sobre como os negros foram representados e vistos. Então, para quem quer focar mais na questão do modernismo, esse livro é fundamental.
Nilma Lino Gomes, né, gente, professora aqui, né, da UFMG, já foi ministra, enfim, é uma referência para quem quer trabalhar mais sobre a questão do movimento negro. Ela tem um livro fundamental que chama Movimento Negro Educador, que traz um pouco essa história já da educação, né, e a Petrolina Beatriz também, ela foi uma das consultoras, inclusive, da lei. Então, para quem quer especificamente essa questão das experiências dentro de sala de aula, subsídios teóricos, a história da educação do negro no Brasil, esse livro é fundamental. A África na Sala de Aula, né, da Leila Leite, Hernandes também. Então, a gente vê que a gente tem muito material, né? Muitos professores falam assim, eu não trabalho porque não tem material, porque não tem bibliografia. Tem sim, né? Eu acho que a gente tem que saber aonde buscar, aonde essas referências estão, né? Acho que precisa de um pouco de boa vontade também, de sair um pouco da zona de conforto, né? De estudar, porque o professor tem que estar sempre estudando, né, gente? Então, tem muita coisa assim. No final, eu vou mostrar uns sites para vocês da internet. Então, tem isso porque eu trouxe pouca coisa, gente, mas tem muita coisa, tá? Ney Lopes, também um pesquisador fundamental, sambista, compositor, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. É interessante a gente saber alguns termos, né, para a gente trabalhar com mais propriedade sobre essas coisas, né, sobre aspectos da cultura negra e afro-brasileira, inclusive saber o que é diáspora, né? Então, acho que também é um dicionário, é uma enciclopédia muito interessante que traz subsídios também, tá? Essa por uma arte educação multirracial, da Raquel, é sensacional, porque quebra aquela ideia daquela pedagogia colonialista, branca. Então, não, né? Agora, a arte educação, nós vamos considerar também as culturas, as produções artísticas das culturas negras, das culturas indígenas. Então, a educação agora, principalmente pelo viés da arte educação, ela não é mais só eurocêntrica e branca, tá bom? Esse livro é fundamental também. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui aquele verbete sobre mediação, né, da Miriam Celeste Martins, que eu coloquei logo na abertura do primeiro bloco, que é o Caderno de Política Nacional de Educação Museal, que foi o PENEM, né, que foi publicado pelo IBRAM. Então, esse é muito interessante, principalmente para quem trabalha em espaços de educação não formal, tá bom? Trouxe a minha dissertação de mestrado, que para quem quiser se aprofundar, porque o curso foi praticamente um recortezinho da dissertação, então lá tem muitas outras obras, tem um material educativo, eu fiz um levantamento de muitos nomes, né? Então tem o primeiro capítulo, é só sobre mediação cultural, sobre curadoria educativa, sobre a história da educação das relações étnico-raciais, sobre a importância do movimento negro nessas conquistas. Então, quem quiser se aprofundar, também indico, está no repositório da UENG, lá do Programa de Pós-Graduação em Artes da UENG, tá bom? Kamenyele Munanga, né, gente, também é outra referência indispensável, um intelectual que vem desconstruindo muitas visões racistas no Brasil, principalmente a ideia da miscigenação e da questão da democracia racial, e ele trabalha muito nesse livro, superando o racismo na escola, sobre todas essas questões aí que a gente conversou de forma rápida, e no livro ele vai aprofundar, né? Esse também do Solange Rocha e do José Antônio Novasa Silva, que já entra um pouquinho mais na questão da lei, né? A Lei 10.639, Avanços e Desafios. Então, vai tratar de questões, por que muitos lugares também ainda têm dificuldade de implementar a lei. Então, também é uma leitura fundamental. E, para finalizar, né, gente, essa lei aí do Augusto dos Santos, que explica muito melhor essa lei também, né? Então, é a Lei 10.639 como fruto da luta antirracista do movimento negro. Isso é muito importante, né? Porque a gente acha, isso foi políticas públicas brasileiras, só os deputados, não, né? A gente sabe que foi uma luta do movimento negro, que sempre insistiu, né, porque o currículo fosse um currículo não eurocêntrico, antirracista, e a lei foi, sim, um avanço, mas a gente ainda precisa avançar muito mais, tá bom? Aqui, então, educação das relações étnico-raciais,
também segue pela mesma linha, né? Desafios, limites e possibilidades. Também é uma publicação da UENG, né? A UENG tem um trabalho muito interessante, professores envolvidos e ligados ao tema. Marina de Mello de Souza, África e o Brasil Africano, que é interessante a gente lê também relações entre Brasil, África e Brasil, esse Brasil negro, que seria esse Brasil negro, né? E, por fim, gente, ligada à mediação, da Raquel de Souza Viana e da Raquel Jaqueline Rezende. A Raquel, inclusive, foi minha orientadora no mestrado, né, professora lá de pós-graduação da UENG, que chama Mediação em Artes Visuais no Contexto Escolar, um estudo de caso e uma proposta de formação para professores de arte, que traz um pouco assim, essa ideia do professor mediador, né, que o professor, apesar de trabalhar num espaço formal, ele também pode ser um mediador, e o professor mediador, ele amplia as possibilidades de trabalho com imagens, né? Então, essa obra também é muito interessante. Os sites, gente, o Museu Afro Brasil, que eu já falei, né? O história-arte.org foi uma pesquisa desenvolvida pelo pesquisador e artista Bruno Moreschi, em que ele pega vários livros de história da arte em busca dos artistas negros e das mulheres. E aí ele chega num número, assim, não tão surpreendente, de acho que 98% só de artistas brancos, homens, europeus e estadunidenses. Então, a partir dessa pesquisa, ele faz uma denúncia de como as mulheres e os artistas mulheres e os artistas negros foram, sim, invisibilizados e eliminados desses livros. Né? Então, é sensacional. Então, ele traz outros artistas, enfim, é super legal. O site do Planalto é a lei, para quem quiser consultar a lei de uma forma oficial, o que a lei diz, né, na sua complexidade. Eu acho interessante a gente consultar sempre a lei. E do lado de cá esquerdo, gente, para finalizar, Hiperafro, que é uma organização que, inclusive, foi fundada pelo Abdias do Nascimento, até hoje ainda é conduzida por um grupo muito interessante de pesquisa, ligado ao movimento negro, ligado às questões negras. Então, tem material lá, muito material, e o Instituto da Mulher Negra Guiné-Dens, né, que também tem muito material, tem textos fabulosos sobre racismo, sobre educação antirracista. Então, para finalizar, né, gente, esse bloco e o curso, eu gostaria só de deixar, então, eu fiz questão de deixar um tempinho separado para essas referências bibliográficas, porque às vezes a gente fala assim, eu não sei onde procurar, eu não sei pesquisar, eu não tenho material, eu não tenho... Então, para a gente, né, porque como vai ficar gravado, depois se vocês quiserem voltar, pausar, procurar, aquela referência, deixa eu voltar lá, deixa eu ver, é importante, porque eu acho que o professor, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa ler, a gente precisa estar sempre estudando, se atualizando, né? Porque senão a gente cai naquele senso comum mesmo, de que eu não sei onde procurar, eu não tenho capacidade para falar desses assuntos. É só a gente procurar, que tem muita, muita coisa boa, sim, né? E é urgente, né, gente, que a Lei 10.639 realmente seja implementada, realmente, é uma lei, né, na verdade. Então, eu sei que a lei não muda a mentalidade de uma hora para outra, mas a lei já tem 17 anos, então é mais do que urgente, sim, que esses assuntos sejam tratados, tanto nos espaços de educação formal, não formal e informal. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, foi muito corrido, mas as partir das referências bibliográficas, eu acho que vocês podem se aprofundar, né? Depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrem em contato aí com a Casa FIT de Cultura, eu posso enviar minha dissertação, eu posso dar outras sugestões, né? Eu desenvolvi um material educativo, se vocês quiserem usar o material educativo, fiquem à vontade. Então, é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma, mesmo nesse tempo muito corrido e muito curto, e vamos lá, né? Vamos lá trabalhar esses temas, porque mais do que nunca hoje, né, com esses novos casos de racismo, né, escancarados que a gente tem visto no Brasil, mais do que nunca precisamos falar sobre o tema, e a escola, o museu e o centro cultural são espaços fundamentais para levantar essas reflexões, né? Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.